A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio, se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz, ele vai lá e tenta fazer, e ele não consegue fazer de início, mas ele aprende, ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer, mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá. Você está aqui. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece, porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. A nova moeda não é mais o dinheiro, é o tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa, o tempo que você dedica para se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente é uma pessoa que acorda cedo para fazer academia, e você sabe disso, e você acorda. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que lê pelo menos 1 hora por dia, e você lê 1 hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que fala inglês fluentemente, você estuda, você se boicota, você se coloca para baixo, porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. Isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto, é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala, o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. Autoestima é você se colocar em primeiro na fila. É você se amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é com condições. Ah, eu vou te amar se você for o primeiro colocado, eu vou te amar se você tiver um bom salário, eu vou te amar se você for bonzinho, vou te amar se você trabalhar naquilo que eu quero, eu vou te amar se você casar com aquela mulher que eu gosto, não com aquela outra que eu não gosto. Isso aí é condicional.
Então a pessoa que é condicionada a se sentir amada condicionalmente, ela já constrói totalmente uma autoestima errada. Autoestima é você se amar. Aí a pessoa diz assim, pô, mas eu tô duro, tô sem trabalho, tô doente, como é que eu vou me amar com tanto problema? Principalmente aí que você tem a oportunidade de mostrar que você se ama. Não é quando as coisas estão fluindo bem, não é quando as coisas estão dando certo que você tem que mostrar que você se ama. Pelo contrário, você tem que mostrar que você se ama justamente quando as coisas estão dando errado. E quem é que influencia a nossa autoestima? Primeiro, a nossa genética. Nem todo mundo é milionário genético, deu sorte na hora de vir o DNA. Segundo, as pessoas ou o ambiente onde nós somos criados. Muitas pessoas tiveram pais que não tiveram oportunidade nenhuma de aprender nada, muito menos sobre autoestima. Então eles foram criados e foram observando pessoas significativas, pessoas representativas, mas que não tiveram informação, não tiveram conhecimento. Pessoas que repetiram coisas que vocês vão ver que são absolutamente irracionais. Terceiro, a escola. Porque ser feliz, ter motivação, ter entusiasmo, ter paixão, ter alegria, ter contentamento, ter amor para dar, ter cooperação para dar, são emoções. Qual é a escola que tem aula de autoestima? Como é que anda a autoestima dos próximos professores? A autoestima todo mundo fala, mas ninguém diz o que é, e vocês vão ver o que é. É um sentimento, é uma vivência interna, é um afeto que você tem primeiro por você mesmo. Depois que você encheu de afeto você mesmo, aí você dá. E quando você dá o que você tem. A outra coisa que influencia muito a autoestima é a cultura social. E vocês vão ver que em termos de cultura social, a coisa mais importante da autoestima é você não negar a realidade. Tipo, tem um orelhão enorme, tem um narigão imenso, maior barrigão, a minha carne tá flácida, tá molenga. Eu não nego isso, mas eu amo o que eu tenho. Porque só existe aquela pessoa no universo e sou eu. E se eu não me amar, ninguém vai me amar. Então, se eu não me amo, como é que eu posso cobrar que alguém me ame? Se eu não me aceito, como é que eu posso cobrar que alguém me aceite? Se eu não respeito meus valores, se eu não respeito os meus princípios, como é que eu vou querer que alguém respeite? Mas a autoestima, ela envolve eficácia. Ela envolve um sentimento de confiança que você acredita que você é capaz de pensar. Você acredita na sua avaliação dos seus sentimentos. Você acredita que você é capaz de realizar. Então, esse conceito abstrato é um conceito que ele acompanha todos nós em todas as nossas decisões. Vai escolher um sapato, tá lá a autoestima do lado. Vai escolher uma namorada, tá lá a autoestima do lado. Vai escolher uma amizade, tá lá a autoestima do lado. A autoestima está presente em todos os nossos momentos. A autoestima tem que ser reconstruída todos os dias, todos os dias. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer com seus erros e com seus acertos e valorizar isso, porque você tem valor. O maior valor que você tem é você estar vivo. A maior oportunidade que você tem é de estar vivo, respirando nesse universo maravilhoso, incrível. Isso é o valor que você tem. Mas você acha que valor é você estar pagando muito imposto de renda, com um carro do ano, uma namorada bonita, amigos influentes, aí que você começa a achar que isso que é o valor. Não, o valor é você estar vivo. Na nossa vida, muito pouco foi investido para conhecer os sentimentos e conhecer as nossas emoções. Nós fomos criados para agradar o papai, para agradar a mamãe, para agradar todo mundo, mas nós não fomos criados para nos agradar. As primeiras noções que a gente tem
de relacionamento afetivo é: eu abro mão de tudo para me sentir amado. E é furado. Isso é furado. Se sacrificar é a coisa mais prejudicial que existe. O que é ter sucesso para você? Porque para mim, sucesso é boa aparência. Tá? Para ser feliz, eu preciso ser bonita. Eu preciso que as pessoas olhem para mim de uma maneira especial. Se for homem, não importa. A beleza pode ser um fator de sucesso para qualquer pessoa. Não, eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro, porque para mim sucesso é medido pela conta bancária. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. E os outros, não, a realização, eu quero ser médico, e por aí vai. As pessoas descrevem o sucesso normalmente com essas coisas. E como é que você sabe que a pessoa é de sucesso? Você olha e vê. Então, a aparência, a postura, tudo isso é uma questão de sucesso. Só que tudo isso é uma coisa externa, né? Você está vendo a pessoa por fora. E hoje em dia, muitas pessoas consideram o sucesso como aquele comercial de margarina. Você tem aquela casa perfeita, aquela família perfeita. Então, se eu tiver aquilo que tem no comercial de margarina, eu serei um sucesso. A própria Bíblia diz, né? O que você vê com os olhos não significa exatamente o que você tem dentro de você. Ou seja, aquele célebre ditado: quem vê cara não vê coração. O que realmente é o sucesso? Sucesso é uma equação em que entra-se em consideração os seus desejos, o seu bem-estar e as suas dificuldades. Como assim? Você diz: eu quero dinheiro. Aí você ganha dinheiro. E isso não produz nenhuma alteração em você. O que significa? Você falou que era dinheiro, mas não é a verdade para você. E aí você começa a buscar esse dinheiro desesperadamente. E aquela pergunta: por que eu não sou feliz? Eu tenho tudo, por que eu não consigo ficar satisfeito? Por que eu não fico saciado? Não é? Quando você está com fome é fácil. Eu estou com fome, aí você come, a fome passa. Não é assim? Então, você entendeu. Mas quando você tem essa fome de sucesso, e aí você corre atrás dele, chega onde todo mundo diz que precisa chegar e não fica feliz. Pelo contrário, você sente angústia, desespero e uma série de outras coisas desagradáveis e não sabe onde procurar. Então, o que os cientistas descobriram é que a resposta é mais simples do que a gente imagina. Primeiro, para você se beneficiar dessas descobertas, você precisa saber o que é que você realmente precisa para ser feliz. Quando você se foca no que você não acha essencial, a resposta não é aquela que você espera. Uma das coisas mais importantes que eles têm visto é que o sucesso não é bem um lugar que você chega. Olha só, é um jeito de andar. Não existe o sucesso, existe atitude de sucesso. Então a gente acha que sucesso é recompensa. Sucesso é você conseguir o dinheiro, a beleza, ou conseguir a coisa que você acha que é necessária. Então esse sucesso e fracasso é com relação a quê? As suas expectativas de vida, tá? E não o que a sociedade considera um sucesso ou um fracasso, tá bom? Mas o que eu quero? Eu vou saber? Quem é que vai saber? Só você tem a resposta. E aí como é que eu faço para me achar? Você tem que procurar. Qual é a cor que te faz feliz? Qual é a coisa que te faz feliz? O que é que te dá prazer? Você está entendendo? E aí você começa a experimentar novamente. Aí você começa a olhar de novo e descobrir onde está seu prazer. O que é que você realmente gostaria de fazer? Quando você acerta no seu desejo e faz aquilo que você realmente quer, a sensação é indescritível. Então o sucesso não está em ganhar. Está numa equação entre dificuldade e procedimento. Mas não pode ser tão simples. Mas é. Mas não pode ser. Mas é. Quanto mais você tenta, mais rápido você fica. Ou seja, o sucesso
não é um lugar que você chega, é uma maneira de viajar. Por isso, hoje, em termos científicos, sucesso é estar em sintonia com os seus desejos. Tá? Então, você precisa saber o que realmente você quer. E não o que o comercial de margarina diz que você deveria ter. Felicidade é um assunto muito sério. Todo mundo quer ser feliz. Se alguém não deseja ser feliz, esse alguém está possivelmente num quadro clínico depressivo seríssimo. Mas toda pessoa que vive, quer viver. E todo aquele que quer viver feliz. Do ser humano mais pobre ao ser humano mais rico, qualquer animal, desde uma vaca, toda ela quer ser feliz, mesmo que não entenda como nós entendemos o que é felicidade. E a maioria de nós vive a vida a evitar sofrimento e busca por prazer. Prazer também pode ser traduzido por felicidade. Prazer não é felicidade, mas também pode ser entendido, porque quando você tem momentos de prazer, você então diz: eu estou feliz. Quem fala que o tempo todo está feliz, mente. Porque felicidade, segundo Guimarães Rosa, é uma coisa que não existe estado permanente. Ela oscila. Mas a felicidade não é uma coisa que é buscada para uma outra finalidade. Segundo a filosofia, a felicidade tem um fim em si mesmo. Ninguém quer ser feliz para outra coisa. Você quer ser feliz para ser feliz. Você quer qualquer coisa na vida para ser feliz. E felicidade varia muito, muda muito, altera-se muito de pessoa para pessoa. Ninguém negocia o fato de ser feliz. Pode perceber, se você não estiver feliz com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você já manda embora. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um emprego. Você pede a conta, você vai embora, você muda de cidade, você muda de país, você muda de cara, você pinta o cabelo de loiro, você faz o quê? O que você quiser você faz, você muda. Porque eu não estou mais feliz com esse cabelo, eu vou mudar esse cabelo. Muda. Não é verdade? Emagrecem, engordam. Pessoas casam para ser felizes quando tem genuidade. Outros se separam para ser felizes. Uns, para serem felizes, dizem: nunca terei filhos. Outros dizem: não, para eu ser feliz eu preciso fazer um filho. Felicidade é uma coisa muito séria. Muita gente disse assim: quando eu tiver determinada quantia de dinheiro, aí então eu vou ser feliz. Chegou na quantia de dinheiro, sacrificou tudo na vida para chegar naquele dinheiro, e descobriu que a felicidade não estava lá. Parece que esse negócio de felicidade está sempre numa coisa que está mais adiante de mim, está sempre longe de mim, e eu estou sempre buscando. Parece que o que fomenta eu buscar mais felicidade ou mais momentos de felicidade na minha vida é o fato de eu não ter. Você diz: quando eu tiver isso, aí sim. Aí você adquire. Quando você adquire, você descobre que ainda não. Porque se é verdade que a felicidade justamente é essa busca por algo que eu não tenho, quando eu tenho eu já não quero mais. Eu quero alguma outra coisa. E você esqueceu que a única chance que a vida tinha de ser feliz era agora. Porque se você não é feliz com o dinheiro que você tem, com o carro que você tem, do jeito que você é, você não vai ser feliz de nenhuma outra forma. Porque ou a felicidade está dentro e ela é agora, ou ela não será em nenhum outro lugar. A felicidade não está em coisa, não está na posse, não está no lucro. Uma vida feliz não é uma vida livre de tristeza. Segundo Jesus, é um jeito de caminhar. Mesmo sofrendo, continua a caminhar. Por isso a felicidade não está nem nesse lado do rio, nem no outro lado. A felicidade está na travessia. Se felicidade é um jeito de ir, se felicidade é uma forma de viver, por que você não é feliz?
Felicidade, querido e querida, é um momento que você gostaria que nunca mais acabasse. Felicidade é um momento que você nem viu passar. Felicidade é quando você está na mesa com um amigo tomando um café, e aí termina o café, e um deles se levanta e diz assim: vamos marcar de novo? Semana que vem, sabe o que ele está dizendo para você? Eu fui feliz, e eu quero repetir. Felicidade é um momento que você gostaria de repetir na sua vida. E ela não está, segundo Salomão, na fama, não está no dinheiro, não está na posse, não está nos prazeres, não está em nada disso. Sucesso e felicidade são duas coisas que precisam acontecer na sua vida. Enquanto você ficar correndo atrás deles, eles fogem de você. Chegam no seu aniversário e dizem assim: feliz aniversário, mais um ano de vida. Está errado. É menos um ano de vida. Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos, você começa a perceber que cada ano é um investimento. Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta, que é o seu tempo, e eu espero que tentando colher alguma coisa melhor. Então que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. E a grande questão aqui é: o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir, e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul, e não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar: seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí pra gente. No entanto, a gente pode controlar sim alguma coisinha nele, que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. E agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá
com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida, sabe? Saboreia o abraço que você pode dar nos teus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso, porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. E o que significa ter sucesso? Sucesso é você atingir o que você quer para você. O que você quer para você? O que é sucesso para você? É dinheiro? É saúde? É conexão com o Criador? O que é sucesso para você? É você viver do jeito que você acha que tem que ser. Sucesso tem a ver com você conquistar o que você quer. E quando eu digo conquistar o que quer, é de forma consciente. O que de fato você quer? Por que não conseguir ter de fato uma vida abundante financeiramente? Conseguir ter dinheiro para realizar os seus sonhos, ajudar pessoas que você nem conhece, fazer caridade, filantropia. Se eu tornar próspero, rico, por que não? Não é o que você foi recebendo do mundo. Eu estou nesse relacionamento, nesse emprego, mas eu não sei muito bem o que eu quero, e eu queria uma outra coisa, mas eu me satisfaço com isso. Nada a ver com abundância. Então a premissa do princípio da abundância é que para que você atinja o que você quer, você precisa entender que o mundo é extremamente abundante. Entender sim que as pessoas podem ter o máximo em várias áreas da vida, crescendo em cada uma dessas áreas constantemente, mudando o jeito que elas pensam e o jeito que elas administram o tempo delas. Só que as pessoas perdem muito tempo. O brasileiro fica em média de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais. E você me disse que talvez você não tenha tempo para poder edificar o seu plano B. Você trabalha num lugar que você odeia, você morre de vontade de abrir o seu próprio negócio, você fala que você não tem tempo para isso. É óbvio que você tem tempo. Seguramente você gasta tempo, bastante tempo nas redes sociais. Só para te avisar, WhatsApp são redes sociais. Tem muita gente que fala, não, mas eu não fico rodando Instagram, mas eu não fico no YouTube, eu não fico... Você perde muito tempo nos seus grupos do WhatsApp. Então, se eu começo a entender que eu posso sim ter muito em várias áreas da vida, se eu começo a entender que se eu defino 1 hora por dia para atividade física e eu vou mudando o meu corpo e daqui 5, 6 anos eu tenho uma saúde absurdamente diferente. Se eu começo a entender que eu tiro 30 minutos no meu final de semana para poder gerenciar minhas finanças e ver para onde meu dinheiro está indo, eu começo a me tornar mais próspero financeiramente. Se eu tiro, por exemplo, 30 minutinhos por dia com meu marido, com a minha esposa, sem redes sociais, olhando nos olhos, me conectando, meu relacionamento melhora completamente. Não estou te dizendo que essa jornada é uma jornada fácil, e é por isso que você tem que seguir, porque essa jornada é desafiadora. Mas, para que você possa acessar toda essa abundância, você tem que entender que esse caminho vai ser muito, mas muito, muito, muito difícil. E por isso que você tem que seguir. É escolher o caminho mais difícil. Quase sempre escolha o caminho mais difícil. Você vai precisar começar a falar não para inúmeras coisas. É isso que vai te desenvolver. É escolher o caminho de maior resistência. As pessoas vão dizer para você que não, isso é muito esforço, você está se esforçando demais, você está se matando. Gente medíocre fala isso. Um dos maiores elogios que você pode receber é quando alguém fala para você assim, mas olha só, deixa eu te falar um negócio, você está muito obcecado. O dia que alguém disser para você que você está obcecado por alguma coisa, você fala, muito obrigado. Porque quando você está obcecado por alguma coisa, você está no caminho certo. Tem a ver com você assumir as rédeas e entender que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai te entregar uma vida abundante na palma da sua mão. Ninguém vai fazer isso para você. E vai ter horas que o mundo vai parecer que ele está te testando. Que vai estar muito difícil. E sabe por que vai parecer que está muito difícil? É porque alguém lá em cima, e você pode dar o nome que você quiser para esse alguém, para essa entidade, para essa coisa, o nome que você quiser. Alguém lá em cima está testando se você merece. E quando aparecem essas situações de extrema dificuldade, você tem que provar que você merece, é que as pessoas começam a desistir. Porque elas dizem que é muito difícil. E isso demonstra uma falta de responsabilidade, uma falta de protagonismo. Protagonismo significa definir como eu quero ser. Eu vou criar a vida do jeito que eu quero ser.
Porque é uma força maior e não é quando Deus quiser, porque Ele já quer. Não é quando Deus quiser, Ele já quer. Quando você fala assim, vai acontecer quando Deus quiser, talvez ele lá em cima ele fale assim, meu Deus do céu, não sabe de nada, dei tudo para ela e ela fica colocando a responsabilidade em mim. Ele já quer. Ele só está checando se você é capaz de construir aquilo. Ninguém vai te entregar o que você quer, você tem que tomar. E vai ser muito difícil. E por que tem que ser muito difícil? Porque você tem que mostrar que você merece. Quando você estiver pensando em desistir, se colocando como uma vítimazinha de merda, quando você estiver pensando em desistir, é alguém lá em cima olhando e falando, tá aí, não merece. Tá aí, não merece. Nós não acreditamos em vidas prontas, desenhadas, rabiscadas, e que tudo o que tem para acontecer na sua vida já está definido. Estou dizendo isso por quê? Porque isso é um princípio de vida. Há quem pense diferente, mas a partir do momento que a gente faz uma proposta de pensar em escolhas, liberdade e decisão, a partir do momento que você se vê com o poder de dizer sim e não, e lembre, sempre que eu falar que você vai dizer sim ou não, eu não estou reduzindo a duas palavras, eu estou falando que o sim e não é um poder que você tem para lidar com a tua vida. É a tua capacidade de escolha. É uma força que você tem para definir quase que, não inteiramente, mas boa parte das questões da tua vida. Mas é exatamente isso, é lidar com o conceito da liberdade, porque a gente precisa colocar a liberdade para dentro da cabeça. Porque quem não coloca a liberdade para dentro da cabeça, para lidar com as consequências daquilo que faz, torna-se escravo de qualquer coisa. Quem não tem coragem de se assumir livre e de tomar decisões, está sujeito a se tornar escravo de qualquer coisa. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E se alguém vai decidir por você, você perde o direito de reclamar que essa pessoa escolheu daquele jeito, porque você foi omisso, você abriu mão da sua tomada de decisão e do seu poder de escolha. As pessoas não têm que se sentir livres, elas têm que saber que são livres. Porque a hora que você sabe que você é livre, você diminui a possibilidade das suas prisões. Porque a liberdade, ela pressupõe você começar a pensar na vida. Dia a dia, você vai definir que tipo de pessoa que você vai ser. Dia a dia, você vai definir que tipo de casamento que você vai ter. Dia a dia, você vai definir que tipo de cidadão que você é. Dia a dia, você vai definir que pai que você é, que mãe que você é, que pessoa que você é, porque a sua vida é um projeto aberto. Então ninguém nasceu determinado ao sucesso e ninguém nasceu condenado a ser um cretino. O meio influencia? Claro. A família influencia? Demais. As condições socioculturais vão influenciar muito. Tudo é uma influência. Porém, não existem coisas cristalizadas e ditas, isso será assim. Não, nós temos a capacidade da reinvenção, da criatividade, de fazer da nossa vida algo diferente daquilo que falaram para a gente que tinha que ser. Não, a gente pode se reinventar porque nós somos livres. E isso é muito bonito. Então você, acreditando ou não no destino, passa o dia escolhendo. A nossa vida é uma sucessão de escolhas. Ou seja, você acorda e começa a escolher. E depois de um tempo você começa a escolher um monte de coisas durante o dia que a gente não dá conta que é uma escolha, porque já caiu na nossa rotina e a gente nem saca que a gente escolheu, mas você passa o dia todo decidindo. Então nós temos as nossas macro decisões e nós temos as micro decisões, mas são decisões. Você passa o dia dizendo sim e não. Mas essa é a nossa condição. E eu gosto de pensar assim, por quê? Porque ser livre é uma coisa muito boa. Porque o nosso momento atual, inclusive, não precisa definir a nossa história. O nosso momento atual é o nosso momento atual. E se nós estamos insatisfeitos com ele,
A gente vai lutar para que ele seja diferente. Aonde a gente estava dizendo sim, a gente vai colocar um não. E a gente muda a rota. Que a sua vida é uma construção a partir daquilo que você opta em fazer ou deixar de fazer. Que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aí você começa a fazer um retrospecto dos últimos 10 anos da sua vida. Você fala, meu, lascou, complicou. E por que que a gente precisa ter um olhar pejorativo para isso? Por que essa mania nossa de sempre que a gente pensa em Deus, um desenho de insatisfação, um desenho em que Ele está procurando alguma oportunidade para complicar a nossa vida? Não é Deus. Ou seja, não é Deus que está plantando as coisas ou que já plantou e agora você só vai colher aquilo que Ele plantou. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, você é o responsável por plantar questões na tua vida. É você quem faz isso. Você é uma pessoa livre. Você passa o dia escolhendo grandes decisões e micro decisões. Decisões de cunho que mudam a tua vida radicalmente de um dia para a noite, ou outras decisões que dia a dia elas vão mudando e uma hora ela mudou o rumo da tua vida. Você precisa começar a abrir o olho em relação às coisas que você está plantando, porque é você quem planta. Essa é uma decisão tua. O solo é teu. O que é que vai ser jogado nesse solo é você, não é Deus. Você precisa começar a protagonizar a tua própria história, porque essa história é sua. Então pegue o sim e o não, porque você vai precisar deles. Não abra mão do sim e do não, porque isso pode deixar a tua vida extremamente leve, ou isso pode deixar a sua vida extremamente complicada. E digo isso e repito mais uma vez, para a gente não cair nessa conversa religiosa chata, que eu não aguento mais, que é que quando alguma coisa acontece na nossa vida, de ruim, claro, a gente fica assim, o que é que Deus está querendo ensinar? É impressionante a capacidade humana de inserir Deus exatamente naquilo que Deus não foi convidado para estar. Deus sempre aparece no fim e como culpado. A gente só não tem coragem de falar culpado. A gente fala, não, é porque tem os caminhos para nos ensinar. Explicando. Você trabalha numa empresa há muito tempo e durante muito tempo você foi um excelente funcionário. E quando a gente está muito tempo num lugar, chega uma hora que você conhece todas as possibilidades daquele lugar. Todas as manhas daquele lugar. Ao aprender todas as manhas, você começou a burlar algumas coisas. O famoso migué. Manja o migué? Começa a chegar atrasado. A avó morre de 2 a 3 vezes por ano. E aí uma série de coisas que vão somando. Aí chega uma hora que chega alguém e diz, você está demitido. Aí você chega em casa arrasado pensando, o que é que Deus quer me ensinar? Meu, Deus quer que você acorde e pare de malandragem e comece a dizer não para a falta de integridade, comece a dizer sim por uma postura honesta com a vida. Se quiser inserir Deus nessa história, insira-o aonde Ele pode estar. Jamais no lugar da tua omissão. Jamais no lugar da tua indiferença. Porque a gente pega exatamente os valores de Deus e coloca eles de lado, e a vida vira uma bagunça, e quando a vida vira uma bagunça, a gente tenta aí encaixar Deus de algum jeito para espiritualizar um negócio, para justificar a nossa religiosidade doentia. E a gente não precisa disso, porque Deus não espera a perfeição de ninguém. Deus espera a integridade. Ponto. O que Deus espera da gente é que a gente diz, meu, eu fui um sacana lá no emprego mesmo, e a minha demissão foi corretíssima. O que eu tenho que fazer lá agora é minimamente pedir perdão por eu ter sido desonesto com uma empresa que pagava meu salário.
Pronto, agora você inseriu Deus nessa história. É o casal que é casado há muito tempo e a vida cai numa rotina tal qual o emprego, e esse casal já conhece todos os caminhos e eles param de se cuidar, eles param de sair, eles param de se olhar, eles param de conversar, eles param de transar, eles param tudo. Aí o casamento acaba. Aí eles vêm e falam: como é que isso aconteceu? Porque Deus e Deus. Não, vamos ser agora minimamente adultos e honestos em falar. A questão não é o que Deus quer fazer. A questão é por que é que nós não inserimos os valores que nós sabemos que são bons e que são de Deus. Porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. É você colocar os pés no chão em relação ao teu trabalho, ao teu casamento, à tua vida, e você assumir o seguinte: que horas que eu parei de decidir pelo certo, pelo errado, pro pragmático, que horas que eu parei de tomar decisões. Tome decisões. E não tomar nenhuma decisão é a pior de todas as decisões. Você tome decisão, nem que vai dar errado. Pelo menos com o erro a gente aprende alguma coisa. Agora, de braço cruzado, dificilmente você vai aprender alguma coisa. A gente tem que acreditar no lado positivo das coisas também, que é outra mania que nós temos, que parece que quando a coisa é para dar errado, não, mas vai dar mesmo. E quando é para dar certo, não, mas aí também, não sei. Não, são possibilidades, são. E outra, tem gente que faz um monte de coisa de vacilada e de errado, e que não acontece nada que se dá bem? Tem. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo um monte de vacilada aí, e por um bom tempo isso dá certo. Agora eu quero que você guarde no teu coração o seguinte: o contrário também é verdade. Eu vou plantar coisas bonitas, então eu também vou colher as coisas bonitas. Eu vou plantar paz, provavelmente você vai colher paz. Use a regra para o negativo e use a regra para o positivo. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: quando você estiver diante de tomar uma decisão, faça a seguinte pergunta para você: eu estou disposto a amar a possível consequência dessa minha decisão? Que é isso que a gente tem que ter no coração. Você vai tomar uma decisão, você vai dar um salto, qual é o resultado desse salto? Eu não sei, mas tem 4 possibilidades. Você está disposto a se relacionar com essas 4 possibilidades? Estou. Então pula. Não pula. Mas antes do pulo, por favor, obedeça ou siga o conselho cristão. Pense nos desdobramentos das suas decisões, porque elas são suas decisões. Porque as sementes, quem joga no chão é você e não Deus. Então a conta é muito simples, ela é muito fácil. Calcule os riscos. E aceite alguns riscos, porque a vida tem que ter riscos, senão inclusive ela fica um tédio insuportável. Não, diga sim para alguns riscos, mas pense nos possíveis desdobramentos sem entrar numa postura neurótica de querer saber exatamente o que vai acontecer, porque não tem como saber exatamente o que vai acontecer de algo que a gente nunca fez. Na vida a gente lida assim com possibilidades e probabilidades. Não, mas eu quero ter 100% de certeza. Então, morra. Que é a única certeza que a gente pode ter na vida. As outras estão todas no campo da possibilidade e da probabilidade. Aprenda a viver em paz com essas questões de possibilidade, dúvida. A única coisa certa é a gente morrer mesmo. Porque aí quando a gente morrer, acabou. Mas aposte em coisas bonitas. É que quem espalha coisas bonitas não se preocupa com o resultado. Porque quem faz por amor não espera resultado. Sempre que você fizer alguma coisa e você estiver lá no fundinho assim, estou esperando para ver o que é que vai dar. Então você está esperando o resultado. Amor é exatamente o que eu estou fazendo. E qual é o resultado disso? Não me importa, porque isso que eu estou fazendo deu um significado tão grande para o meu dia, que pouco me importa o que é que vai acontecer amanhã. Porque mudou a minha vida hoje. É a avó, aquela vovó que está contando histórias para o netinho,
que vão se desdobrar no coração dessa criança, e quando ele for um adulto, provavelmente essa vovó nem vai estar aqui, e ela não está preocupada com o amanhã, ela está preocupada com o quê? Aquele momento com o neto no colo é sagrado demais para a gente ficar se preocupando com o dia de amanhã. Então faça coisas bonitas, porque o teu presente ganha sentido. Vai dar retorno amanhã? Nem precisa, porque hoje foi tão bom que eu nem estou preocupado com amanhã. Não se preocupe se vai dar certo. Se preocupe se vale a pena. Porque dar certo, o tráfico de drogas dá. Dar certo, tráfico sexual de adolescentes dá. Então a busca da nossa vida não é se vai dar certo. A busca da nossa vida é se vale a pena. Dar certo, Brasília dá certo. A corrupção de Brasília dá certo. Nós não estamos aqui para dar certo. A gente está aqui para ser fiel àquilo que a gente acredita. Esperança não é lutar porque vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena. Então quando vale a pena, então eu faço. Quais os desdobramentos disso amanhã? Eu não sei, porque eu não estou preocupado com isso, porque as minhas sementes são tão bonitas. Elas são cheias de vida, que pouco me importa o dia de amanhã. Quais sementes que você está carregando no teu bolso? Eu perguntaria para você, que é um agricultor da tua própria vida, quais sementes que você está carregando? E isso é uma resposta extremamente pessoal. Sensibilidade para perceber os movimentos de Deus na nossa vida. Que haja em nós coragem para jogar fora aquilo que não presta. E que haja em nós amor e paixão suficiente para fazer aquilo que vale a pena. Quer isso dê certo, quer isso dê errado. Mas que sejamos todos nós, cada um de nós, protagonistas da nossa própria história, responsáveis pelos nossos atos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Momentos de crise são muito comuns a todas as pessoas. E porque são comuns, porque eles são possíveis a todos nós, a gente precisa fazer com que os momentos de crise sejam também períodos de reinvenção, períodos de introspecção e de transformação. Uma crise tem sim a capacidade de nos enlouquecer, porque a crise por si só não traz nada de bom. O que pode gerar algo de bom é a nossa atitude diante da crise. Crise pode ter sim finais infelizes, mas ela também pode ser o início de novos começos. Repito, o que faz algo ser bom não é a crise, é a nossa atitude diante dela. É a nossa postura diante dos momentos difíceis que nós estamos passando. Quer seja ele um momento de saúde pública com o coronavírus, quer seja um problema conjugal teu, quer seja um problema com os teus filhos, quer seja o teu problema profissional. A crise é possível a todos nós, ela por si só não traz algo bom, mas é a nossa postura que pode, diante de tudo isso, gerar algo bonito. Em momentos de crise é muito fácil a gente ficar suscetível a outras coisas e perder o foco, perder a nossa razão, perder a nossa missão. Os nervos ficam à flor da pele, palavras são ditas inconsequentemente e às vezes nós nos deixamos levar por isso. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende o teu destino. Porque dele depende o rumo da tua história. O nosso coração é a sala de controle dos nossos atos. E ele precisa estar em constante cuidado, em constante atenção, para a gente não ser levado pelos muitos ventos que inevitavelmente batem na nossa porta. E as crises, elas também têm a capacidade de mexer não só com as nossas organizações de vida, mas também com a nossa fé. Momentos como esses que estamos vivendo fazem surgir questionamentos de todos os lados. E na verdade esses questionamentos
se eles forem esticados, eles nos ajudam a revelar a qualidade da nossa fé, e inclusive o porquê que nós andamos com Deus e o que nós pensamos a respeito de Deus. As crises revelam que tipo de espiritualidade que a gente tem e que tipo de relacionamento que a gente quer construir com Deus. E ao afirmar que Deus é amor, eu preciso levar as últimas consequências, que Deus não é um determinador, porque o amor, ele tem que ter espaço para a liberdade, para as ações dos seres humanos. Ao pautar a minha vida sobre o amor, eu estou afirmando que Deus tem desejos, Deus tem intenções para as nossas vidas, mas que Ele também respeita os meus desejos e as minhas decisões. É um relacionamento de pai, de mãe e filhos. Por isso que eu não consigo entender frases do tipo, no meio da calamidade, mas Deus sabe o que faz. O futuro a Deus pertence. Deus está no controle. São frases tão comuns nos meios religiosos. Na verdade, essas frases elas não são ditas a respeito de Deus. Elas revelam um desejo do ser humano de que Deus resolva muitas vezes a bagunça que nós mesmos realizamos. Muitas expressões a respeito de Deus nada mais são do que projeções dos seres humanos em relação a uma divindade. Na verdade, para o mundo religioso, a maioria dos casos, esses problemas, crises, dores, caos, eles são enviados por Deus para ensinar alguma coisa para a humanidade. E eu não consigo entender nada de mal vindo daquele que é todo bom. Não dá para colocar a responsabilidade naquele que é amor, algo que pune as pessoas. Então talvez você que deve estar perguntando, mas você não acredita que Deus pode ensinar através da dor? Claro, mas isso não quer dizer que foi Ele quem enviou. Porque Deus pode nos ensinar e nos tratar em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos aprender e ter uma espiritualidade responsável e emancipadora, que nos coloca na cena da vida e nos faz assumir responsabilidades diante do caos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Em uma simples frase, uma mudança total de pensamento. Não é Deus que envia o problema, nem o caos, nem o furacão, nem o coronavírus. Ele é o Deus que envia um sentimento, uma força, que revela dentro de nós uma capacidade para enfrentar coisas que por vezes, inclusive, nem vão embora. Onde está Deus no problema? Na força, na resposta, na presença que nos anima a continuar a respeito do caos, das crises que rodeiam a nossa vida. Coloca no teu coração que problema faz parte da vida. Poxa, mas que coisa mais óbvia. Tão óbvia e que às vezes passa desapercebido e a gente absorve problemas como se eles fossem culpa nossa. Importante você colocar isso no seu coração, para que no meio do caos você não questione nem a vida e nem a bondade de Deus e não se sinta um escolhido para a dor. E nem sinta que o seu problema, ele é qualquer tipo de castigo ou vingança porque você fez algo fora da caixinha religiosa. Uma coisa sim é viver a consequência das nossas péssimas decisões. Outra é toda hora ficar inserindo Deus e sempre ligado à dor e à punição. A gente precisa levar as últimas consequências. Deus é amor. E os problemas fazem parte da vida. Repito, às vezes a vida se torna insuportável por causa das minhas decisões. E outras, a vida não está nem aí para aquilo que eu decido. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar ou barganhar, mas é um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que, com a ajuda divina, sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida.
nós oramos como um convite. Nós oramos para abrir as janelas da nossa alma, as janelas da nossa vida, para que no meio desses naufrágios, para que no meio dessas sucessões de notícias tão difíceis, tão complicadas, o nosso coração continue guardado no Senhor, para que a gente seja assim, não só que a gente tenha esperança, mas para que a gente seja esperança. E Deus é uma presença. O que é que Deus faz? Não, a grande questão não é o que Deus faz. A grande questão é saber que Deus é e que Deus está conosco nos processos complicados da nossa vida. Mas não desanima. Ou seja, dias difíceis nós teremos pela frente, mas o que nós vamos fazer? Coragem para enfrentar aquilo que a gente não quer. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Que eu e você tenhamos esse tipo de fé, esse tipo de relação com Deus, no qual mesmo no meio dos momentos mais difíceis, a gente não questione nem a bondade, nem o amor de Deus e nem a sua misericórdia. Pelo contrário, que a gente dê as mãos para o Senhor e que dele venha para nós poder, responsabilidade e sabedoria para a gente enfrentar coisas que nós nunca imaginávamos. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dias difíceis. Uma hora ou outra, as pessoas se deparam com a face cruel, ou com o que a Bíblia chama de dia mau. E dia não é um período de 24 horas. O dia mau é uma fase da existência humana. Nós passamos por isso. Não importa a sua situação financeira, o sexo, o teu passado, não importa. A vida vira e mexe, de repente ela pode se apresentar para você de uma maneira extremamente complicada. Isso não é abandono divino, isso não é praga, isso não é maldição, não, isso é a vida, pois a vida é feita com diversos elementos e dias difíceis, dias complicados fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa formação como seres humanos. A vida não é feita somente de fases fáceis e bonitas, até porque se fosse só disso, nós nem teríamos referência para falar se uma fase é fácil ou bonita. A gente precisa do complicado e do feio para falar que algo é bonito e fácil. As coisas nós desfrutamos das coisas bonitas porque conhecemos as coisas ruins. E a vida é esse baile, é essa dança em saber viver as fases bonitas da nossa vida e saber se comportar e encarar as fases complicadas da nossa peregrinação humana. Mas vamos combinar, há fases que parece que a vida resolve pegar no nosso pé mesmo e tudo dá errado. Já viu como tudo dá errado? São fases da vida, acontece na vida de todo mundo. Não é que tudo bom vai nos acontecer, é que a despeito de tudo que nos acontecer, é possível nós mantermos a serenidade, é possível nós mantermos a paz no meio do caos, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós podemos falir, quebrar, pecar, voltar, assumir os nossos erros, porque nós temos um Deus amoroso e bom, e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor, e Ele nos fortalece. Então não é que tudo vai dar certo, mas é que em Deus e através dEle, através dos seus valores, nós podemos sim passar pela existência, enfrentar os nossos problemas e viver em paz. As coisas são muito complicadas. Juntaram-se 3 ou 4 problemas aqui e agora eu não consigo mais enxergar o céu, eu não consigo mais me orientar, eu não consigo mais saber para onde eu vou. Então eu quero convidar você para perceber que tudo errado nunca está, mas há fases difíceis e nós não podemos negar isso. Nós podemos pelo menos ter algumas intuições de como a gente pode se comportar quando nós temos a sensação de que tudo na nossa vida está se desencontrando, está desandando. Analise a profundidade do problema que você está enfrentando. Porque só quando nós paramos para olhar, só quando nós paramos para perceber o que está acontecendo, é que existe a possibilidade da restauração. É só quando nós temos consciência daquilo que nós estamos enfrentando, é que existe possibilidade de vitória.
É só quando você tem coragem de olhar para a vida e falar, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo e por que está acontecendo. Eu estou vivendo num mar de problemas, então para e tenta perceber o tamanho da onda, porque isso é fundamental. Porque dependendo do tamanho da onda, você encara a onda. Dependendo do tamanho da onda, você volta. A gente volta. Voltar não é errado. Essa história, não, a gente tem que sempre ir para frente derrubando. Não. Quem é inteligente olha o tamanho da onda e fala, não, isso aí eu não encaro. Aí você volta. Você abre mão. Você procura outro caminho. Você tenta abrir outra trilha. Tá tudo bem. E de repente você fica sozinho no hospital, esperando alguma notícia que não chega. Tava tudo bem, mas agora você está esperando uma notícia. Com muito medo de que o resultado do exame seja o pior possível. Tava tudo bem, é verdade, não está mais. Tava tudo bem e o seu filho chegou em casa e você percebeu que ele usa, é um usuário de drogas. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não é abandono de Deus, isso não é maldição, isso não é praga, isso não é nada. Isso é do viver, é da vida do ser humano. Estar tudo bem e num piscar de olhos não está mais bem. E depois a vida está complicada e você consegue resolver e agora nós enfrentamos uma fase boa. Está tudo bem e você é chamado na sala da diretoria, eles agradecem os serviços prestados, mas você está demitido. Está tudo bem, não está mais, é do viver. Está tudo bem, mas o seu companheiro e a sua companheira decidiram ir embora. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não faz de você uma pessoa preterida, não faz de você uma pessoa esquecida. Isso faz e mostra para você que você é um ser vivo. Porque todo ser humano está sujeito às contingências da vida, todos. Então a gente precisa do quê? De sabedoria para entender a profundidade do nosso problema. E para você ter pelo menos uma noção de o que eu faço. Qual é a estratégia que eu uso para sair daqui? Qual a melhor maneira de eu me comportar diante de uma situação como essa? E aí você vai dizer, mas eu não quero saber o tamanho do problema, eu quero fugir. Então, fugir é sempre a pior opção. Mas eu sempre deixo em aberto que é uma opção. Porque eu sou um entusiasta da liberdade humana, eu acho que o ser humano faz o que quer da vida. Então, fugir é uma opção, a pior delas. E a mais difícil. Há um velho ditado que diz, aonde você estiver, ali você estará. Parece óbvio, né? Então, mas quem quer fugir tem que lembrar dele. Então, aonde você estiver, ali você estará. Você pode mudar para a China e os seus problemas desembarcam com você na China. Porque aonde você estiver, ali você estará. Porque é óbvio que há problemas que estão condicionados a questões físicas, do bairro, da cidade, não sei o quê. Aí você muda de lugar e isso resolve um pouco. Mas há muitos problemas que estão aqui dentro. E deles não há como fugir. Eles precisam ser tratados, eles precisam ser sondados, eles precisam ser analisados. Aceitar que o barco está afundando não é demérito, é consciência. Aceitar que a vida está se tornando complicada não é que você é um fracassado, é que você está abraçando a lucidez. Como a gente confunde ilusão e desilusão, né? Eu falo para você, e a vida, como é que tá? Você diz, tô tão desiludido. E a gente fala desiludido triste, e a gente devia falar que está desiludido feliz. Porque não tem nada pior que viver iludido. Né? Como é que está o teu casamento? Estou completamente desiludido. Que bom, agora dá a chance de mexer nele, então, né? A ilusão caiu. Entende? A gente fala da desilusão como se fosse, tô tão desiludido com a vida. Eu vou dizer, graças a Deus, você era um iludido com a vida. Vocês dois eram iludidos com o casamento de vocês. Vocês achavam que estava ótimo, mas estava uma nhaca. Agora vocês estão desiludidos. A nhaca pode ser tratada. Por quê? Porque a ilusão caiu. Desiludidas de que está tudo bem quando não está. Desiludido de que as coisas estão um mar de rosas e você está com a vida toda bagunçada. Então o que eu diria para você? Viva a desilusão. Derrube as máscaras que estão fazendo a sua vida parecer que está boa quando você está cheio de feridas internas e você não trata. Não é viver de uma maneira mágica, é colocar os pés no chão e admitir que existem fases que precisam ser conectadas, o meu coração com a minha vida, e só assim elas podem passar por uma transformação. Nos dias difíceis, abrace quem está por perto. Uma das características das pessoas que estão vivendo problemas difíceis é se esconder, sumir, optar pelo isolamento. E é verdade, às vezes a gente não quer falar dos nossos problemas porque a gente tem vergonha deles. Não queremos falar das nossas falências porque elas nos deixam constrangidos. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso barquinho e a gente tenta fugir do navio e enfrentar a tempestade sozinho. Será?
Será que é o melhor caminho? Os marinheiros tentam fazer isso. Pega o barquinho e é cada um por si. Cada um por si. Poxa, cada um por si é muito estranho a proposta de Jesus, que disse, ame o próximo como a ti mesmo. Não é hora de cada um por si, é hora da gente ficar junto. Porque em dias difíceis nós precisamos de pessoas. Se vocês fugirem, vocês vão morrer. Já bem disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nos dias difíceis nós precisamos de colo. Nos dias difíceis nós precisamos de suporte. Nós precisamos de abraço. Nos dias difíceis nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar aquilo que sozinho nós não conseguimos. Vamos ficar juntos porque juntos nós temos mais possibilidades. Não aceite a solidão. Não passe pela solidão só. Não, jamais só. Abrace pessoas. Abra seu coração para relacionamentos reais. Já bem disse a sabedoria das ruas, quem vai sozinho chega antes, quem vai junto chega mais longe. Então você quer chegar antes ou você quer ir mais longe? Você quer ir sozinho e não ter nem com quem repartir as suas alegrias? Ou você quer ter pessoas onde você pode repartir alegrias e ser cuidado com as suas tristezas? Então nós erramos a dias difíceis, a dias complicados? Sim. E vivemos em comunidade para que esses dias difíceis, esses dias complicados, essas fases tão difíceis de serem digeridas, se tornem um pouco mais viáveis, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O nosso barco pode estar rachando, mas existem outros caminhando junto conosco. Queridos, quando a gente passa por um problema, você tem sim que chorar, porque quando a gente está em fase difícil, a gente tem que chorar. Quando a gente perde alguém querido, a gente tem que passar por um momento de luto. Quando a vida está dura, quando o coração está ferido, a gente tem que sim que respeitar esse nosso momento. Porque há tempo de construir, há tempo de derrubar e há tempo de se mexer. Porque chega uma hora na vida que só nos resta tentar. Chega uma hora na vida que nos resta se mexer. Mas na vida, por vezes, é preciso se mexer. As coisas saem do programado, as coisas saem da nossa agenda. São contingências, são variáveis do nosso existir e nós temos que estar preparados para enfrentá-los. Tempestades na vida, todos nós vamos enfrentar. A questão é a postura como nós vamos encarar isso. E o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas e viver absolutamente sem dificuldades, mas sim buscar em Deus condições para enfrentar as nossas questões, buscar em Deus postura para viver com qualidade a nossa vida, e assim nós seremos mais que vencedores. Problemas e lutas todos nós teremos. E aqui nós não estamos propondo nem buscando uma solução enganosa, mas uma boa postura, consciência, lucidez, para que no meio do caos você viva em paz. Você faz sempre a mesma coisa. E você quer, de uma maneira mágica, que as coisas cheguem para você de uma maneira nova. Não, se você está fazendo as mesmas coisas, os resultados serão sempre muito semelhantes. Se você está insistindo nas mesmas ideias e se você está abraçado às mesmas posturas, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então nós temos o hábito de fazer as coisas do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que nós temos o hábito de repetir, resistência a mudanças, a gente vive querendo uma vida nova. E como é que a gente vai querer uma vida nova se a gente só faz coisas velhas? E tem gente que não muda mesmo, porque tem medo de mudar. E aí nós, em nome de não mudar, a gente fica repetindo hábitos familiares, sem saber se eles são positivos ou não, se aquilo vale a pena ou não, se o esforço é válido ou não, e a gente vai simplesmente repetindo. Se você está querendo algo novo, você precisa tentar algo novo. Que é uma frase super conhecida do Einstein, que é: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Isso é insano. Se você está insatisfeito com quem você é, você precisa ter coragem agora de dar o passo seguinte e dizer: eu vou abandonar as ideias que me trouxeram até aqui e vou abraçar novas ideias. E quando a gente fala em trocar de ideias, mudar de opinião, trocar de lado, logo vem no nosso coração o conceito de: então você está dizendo para eu jogar tudo que eu fiz até hoje fora? Não, porque tudo é muita coisa.
Você não precisa jogar toda a tua história fora. Você só precisa quebrar, você precisa derrubar essa resistência em que você tem de mudar, que é a diferença de resiliência e de resistência. Que tem gente que é resistente e acha que é bom. Não, às vezes a resistência, ela joga contra, porque você é resistente com aquilo que você crê. E aquilo que você crê está te matando. Ou seja, essa tua resistência está sendo um malefício na tua vida. Você precisa deixar de ser resistente. Você precisa colocar os argumentos no chão, colocar tuas ideias no chão e falar, vai, me fala de alguma coisa nova, porque eu estou realmente a fim de mudar de vida. E já entendi que para mudar de vida eu preciso abraçar outras ideias. Então para mudar, a gente precisa colocar os nossos argumentos no chão e ver nas nossas mudanças a possibilidade de algo bom. Mas a gente não quer mudar porque a mudança desestabiliza. A gente está acomodadinho na nossa zona de conforto. O problema é que zona de conforto geralmente não é zona de conforto, é zona de omissão. Quando a gente não muda aquilo que precisa ser mudado. É quando a gente não altera aquilo que precisa ser alterado. A gente cria um conforto, dá um nome de conforto, mas na verdade nós estamos numa zona de omissão. Se mexa. Você quer algo novo na tua vida? Então você vai ter que mexer em diversas áreas da tua vida, principalmente nos conteúdos que regem que tipo de pessoa você é, como é que você fala, que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Então você quer algo novo para a tua vida? Então mexa-se em direção a algo novo. É que nós precisamos de um incômodo para viver. A gente está sempre atrás da comodidade. E eu acho que não, a gente deveria ficar incomodado. É igual a palavra satisfeito, né? Poxa, eu estou satisfeito com a tua vida. Não faça isso. E quando você diz para a tua vida, eu estou satisfeito, significa que, bom, minha vida é isso aqui. Não, a gente tem que ter um quê de insatisfação com a nossa vida. A gente tem que ter um quê de incômodo com a nossa vida, porque quem não se incomoda não muda de lugar, porque é um insano, que não muda de postura, que não muda de ideia e fica esperando a cura. Agora, se ninguém te ajudar, se ajude. Porque se você não se ajudar, quem é que vai te ajudar? Se ame. Então eu tenho que olhar para mim e me achar bonita, me achar atraente, me achar inteligente? Sim. Se valorize, olhe para você. Se ninguém mais está olhando, então comece você a ser a pessoa que vai se perceber, ver os seus valores, ver que você é uma pessoa especial e que a sua vida tem valor. Então cuidado para você não colocar a tua vida na autoanulação, que é você se desvalorizar como gente, e você ficar se vitimizando com tudo aquilo que acontece com você. Tem gente que passa a vida, se é 20 anos, se é 10 anos, se é 5, se é 38, se é 60, não, tem gente que passa a vida esperando alguma coisa acontecer, e a única coisa que acontece é que a vida passa, os dias passam, o mundo passa, o mundo muda e aquela pessoa continua exatamente no mesmo lugar, parado, sem se mexer. E a vida passou. Vitimização ou uma pessoa que se vitimiza o tempo todo é muito chato. Porque essa pessoa acha que tudo que tinha para acontecer de ruim na vida acontece sempre com ela. De alguma maneira essa pessoa se acha, porque ela acha que o mundo inteiro está olhando para ela, só que de uma forma negativa. Está todo mundo empregado, menos eu. Não, tem milhões de pessoas desempregadas. Namoro acaba, casamento acaba, pessoas morrem. Isso é a vida. O universo não conspira especialmente contra você. Mas a gente tem a capacidade de fazer o nosso universo conspirar contra a gente, porque é a nossa postura com a vida que decide isso. Se você decidir que o mundo conspira contra você, ele vai conspirar, porque você já está colocando o seu mundo contra você. A verdade é que talvez você se acostumou, porque ficar aqui jogado virou a tua zona de conforto, de vitimização, de autocomiseração. Chega de mimimi. Porque se você quiser ficar de mimimi, você vai ficar a vida inteira de mimimi e a vida vai passar e um dia você vai olhar para trás e ver que a tua biografia é mimimi. Porque foi só o que essa pessoa fez a vida inteira, tendo inúmeras oportunidades para mudar. Mexa-se, mude do lugar onde você está. Você não vai ficar mais nesse canto reclamando da vida. Agora você vai levantar e você vai andar. Porque chega uma hora na vida que a gente não tem mais o direito de ficar de mimimi.
Porque chega uma hora na vida que a gente tem que entender que as coisas estão sob o nosso controle. Não, mas Deus está no controle. Não. Você está no controle. Vamos parar de se esconder atrás de frasezinha religiosa pronta que não serve para nada. Deus está no controle. Você está desempregado? Estou. Então dê glória a Deus. Deus está no controle. Teu casamento acabou? Então dê graças a Deus. Deus está no controle. Teu filho começou a usar drogas? Vontade de Deus na vida dele. Vamos levar as frases até as últimas consequências? Ou vamos parar de se esconder atrás de frasezinha religiosa? Lê o Salmo 118 que diz o seguinte: os céus dos céus são para o eterno, mas a terra Ele nos designou a nós. Ou seja, essa vida aqui é responsabilidade nossa, de gente que passa a vida se escondendo atrás dos mais diversos argumentos. E vamos combinar, a religião dá muito argumento para a gente se esconder. E parece que Deus está falando assim: para de usar a religião como ópio, como já diz o Karl Marx, que você está se anestesiando com isso, e acorda, encerra essa anestesia e coloca a mão na massa para você poder mudar de vida. Porque chega uma hora que a gente não pode mais ficar de mimimi. Porque se você está insatisfeito com a tua vida, muda de vida, muda de profissão, vai fazer outra faculdade, vai dar um trabalhão. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Existem pessoas que estão jogadas e a gente não estende a mão. Existem pessoas jogadas que não querem mão estendida porque elas estão confortáveis onde elas estão. E talvez seja a tua situação. Aí você vai dizer: você nem me conhece e já está dizendo que eu sou essa pessoa? Sim, porque essa postura, ela é possível a todos nós. Em maior ou menor escala, a gente está em algumas áreas da nossa vida e a gente fica esperando alguma coisa acontecer e parece que Deus está falando assim: escuta, se você não acontecer, essa coisa não vai acontecer. Porque você é o responsável de desencadear alguns processos na sua vida. O seu parto como ser humano é você que faz. Porque se você quiser ficar aí encolhidinho, você fica. Mas a vida não perdoa as pessoas que cruzam os braços, porque não dá para voltar a fita. A vida não nos dá essa possibilidade, porque sempre que a gente fica esperando uma novidade, sem mudar o nosso coração, isso é insanidade. Então não tenha medo de levantar e andar. Aí você vai dizer: eu não tenho condições de levantar e andar. Então rasteja, mas sai desse lugar. Faça de tudo, vá rolando, mas saia desse lugar. Porque é melhor você sair rolando e rastejando do que você ficar toda uma vida parado esperando alguma coisa acontecer. O que é que você quer? Não fique no lugar onde você está, caso você esteja insatisfeito com ele. E não espere algo mágico vindo do céu para fazer isso. Porque os céus dos céus são do Senhor, mas a vida Ele nos deu por responsáveis. O que é que você quer? Porque esse filme é teu. Você é o protagonista dessa história. Então para de se esconder, para de ficar na margem e vem para a cena, vem para o meio da cena. E não permita que os dias passem e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: eu fui um insano. Porque a insanidade é possível a nós. Eu fui um louco, porque a loucura é possível a nós. Eu fui um irresponsável, porque a irresponsabilidade é possível a nós. Eu fui corajoso, porque a coragem é possível a nós. Eu fui íntegro, que bom, porque a integridade é possível a nós. O horror e a beleza estão diante de nós, é a resposta que a gente vai dar, que vai decidir como é que vai ser a nossa história e como que nós seremos lembrados. Não se submeta a nenhum tipo de paralisia. Não deixe que os outros, que talvez foi o outro que te paralisou, pois não se submeta a isso. Sai desse lugar e construa uma vida nova. A tua vida é especial, levanta e anda. Porque algo novo, bonito e incrível pode nascer a partir de uma ação tua. Quantos de vocês gostariam de eliminar o que te impede de ter mais sucesso e ser muito mais próspero e feliz em todas as áreas da vida? Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Por que algumas pessoas trabalham tanto, se esforçam, se dedicam e não conseguem prosperar financeiramente? E outras pessoas, às vezes não têm nenhum ensino médio, prosperam e ficam ricas. Por quê?
Por que algumas pessoas conseguem ter o corpo que gostariam e outras vivem lutando com a balança, emagrece, engorda e muitas vezes desistem? Por que algumas pessoas, alguns casais estão lutando nos seus relacionamentos? Briga, divórcio, pancadaria, traição, e outros casais conseguem ter felicidade, plenitude, um ótimo relacionamento? Por que algumas mulheres estão sofrendo com as suas escolhas dos seus relacionamentos? Por que alguns pais estão tendo problema para lidar com seus filhos, da sua educação? A pergunta é, por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? O que está impedindo as pessoas de realizarem os seus objetivos? O que me impede? O que te impede? Porque se não tivesse nada impedindo, nós já teríamos conseguido. Isso determina os nossos resultados de vida, quanto dinheiro a gente ganha, como são os nossos relacionamentos, o nosso corpo. E as pessoas nem sabem sobre isso. E por isso que elas não conseguem mudar as suas vidas. E o que está por debaixo de todos os nossos resultados de vida chama-se crenças. As nossas crenças determinam se a gente vai ser rico ou pobre, e se for rico, se vai quebrar ou não. As nossas crenças determinam como é o nosso corpo, os nossos relacionamentos, se a gente vai casar e se o casamento vai dar certo ou não. Até câncer vem das nossas crenças. Crença é a programação mental, um programa que nos foi inculcado, inserido de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8, através do que a gente via, ouvia e sentia dos nossos pais ou pais substitutos. Todas as experiências que a gente teve na infância, que a gente observava papai e mamãe fazendo, os comportamentos que a gente tinha, que eles tinham, o que eles diziam pra gente, tudo isso ia gravando um aprendizado no nosso cérebro. É como se fosse um CD virgem. Todos nós quando nascemos como um CD virgem. E os nossos pais ou pais substitutos, aí entra também TV, escola, ambientes, mas principalmente pais ou pais substitutos. Eles começam a gravar nesse CD através do que a gente vê, ouve e sente, a forma como a gente capta a nossa realidade externa. E nós temos bilhões de conexões neurais, onde está gravado toda a experiência que a gente teve na infância e vem tendo ao longo da vida. A pergunta é, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que programaram as suas crenças? Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto sucesso você merece ter? Quanto dinheiro você é capaz de ganhar? Tudo isso determinado por essas experiências. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais relacionado a dinheiro, por exemplo? Você ouvia dizer assim, filho, ganhar dinheiro é fácil, você vai ganhar muito dinheiro, ser muito próspero e ajudar muitas pessoas. Ou ouvia assim, não tenho dinheiro, você pensa que é fácil ter dinheiro? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Rico não vai para o céu, rico é arrogante, desonesto, egoísta, o dinheiro é a raiz de todos os males. O que você via da situação financeira dos seus pais? Você via prosperidade, abundância, dispensa, geladeiras cheias, viagens constantes, os pais investindo dinheiro? Ou você presenciou escassez, passou vontade? Os pais quando conseguiam dinheiro acabavam com tudo? O que você presenciou do relacionamento conjugal dos seus pais? Era paz, amor, harmonia na maior parte do tempo? Ou na maior parte do tempo eram brigas, discussões, pancadaria, divórcio? O que os seus pais diziam para você de forma constante e repetida? Eles diziam assim, filho, você vai ser um profissional muito bem sucedido, você vai ser referência na tua área, vai liderar pessoas pelo seu exemplo, você vai ter uma casa grande, na tua casa vai habitar a paz e a luz de Deus, você vai ser completamente feliz, vai ter filhos lindos, saudáveis, você vai fazer a diferença e deixar um legado. Era isso que você ouvia de forma constante sendo repetida para você? Ou por acaso ouviu coisas do tipo assim, burro, idiota, imbecil, peste, você não para, não te aguento mais, preguiçoso, vagabundo, não tira uma nota que presta, só estuda. O que eu fiz para merecer você? Seu irmão é melhor que você. Vadia, vagabunda. Você vai ver. Você vai pagar com os teus filhos isso que você está fazendo também. Ou às vezes não ouviu nada disso não. Só que o papai estava sempre ausente, distante, trabalhando demais. Ou saiu de casa quando era pequenininho, se divorciou da minha mãe e foi embora. E se o meu pai, que é o meu herói, está sempre distante, ausente, ou saiu de casa e me abandonou, quer dizer que eu não sou importante. Porque se eu fosse importante, ele tinha ficado comigo, ele tinha dado tempo de qualidade para mim, e aí depois eu cresço, e eu não sei por que eu não consigo pôr preço no meu trabalho, me sujeito a trabalhar por qualquer coisa, se eu sou mulher, me entrego para qualquer um. Não tem importância, não tem valor nenhum mesmo. Olha só, por que uma pessoa, ela entra numa empresa, e olha para quem está no topo, gerência, diretoria, ou começa um negócio, olha para as pessoas que são referências na área dela, e ela diz assim, é lá que eu vou chegar, eu vou desenvolver as competências, habilidades, atitudes, vou me relacionar com as pessoas certas, vou fazer os treinamentos corretos, e vou chegar lá e vou ganhar 20, 30, 40 mil por mês. E a pessoa sai fazendo, se desenvolvendo, buscando os caminhos, e se sente capaz de fazer isso.
E outras pessoas entram numa empresa ou começam um negócio, olha para quem está no topo e dizem assim: ai, isso não é para mim não. Eles tiveram sorte na vida, tiveram oportunidade de estudar. Eu aqui, ó, ganhando meu saláriozinho, dando para pagar as contas do mês, sobrando uma coisinha ou outra, tá bom. E a pessoa se sujeita a viver uma vida limitada, abaixo daquilo que ela poderia realizar na vida. Por quê? Por que essa diferença se todos nós aqui temos a mesma neurofisiologia? Todos aqui temos cérebro, com as mesmas funções, andamos, enxergamos e falamos. E por que algumas pessoas se sentem capazes, crescem e realizam? E outras incapazes e vivem uma vida limitada? E aí eu não tento mais, não me arrisco e vou crescendo. E vou me tornando uma pessoa insegura, cheia de medos. E as oportunidades vão surgindo na minha vida. Uma oportunidade de empreender, de começar um negócio, de me candidatar para uma vaga maior na empresa, de apresentar um projeto, e eu não pego, e eu não faço. E aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu não realizei nada de grande na minha vida. Que eu não mudei a minha história. E o que é pior, não mudei a história dos meus filhos também. Tudo porque me sinto incapaz. Toda crença, tudo aquilo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, e a maior parte das nossas crenças, elas são inconscientes. Por quê? Porque a maioria de nós aqui não nos lembramos do que aconteceu na infância. Temos alguns flashes apenas, mas a grande parte do que aconteceu não. Só que toda a experiência da infância está gravada aqui, através das sinapses neurais, se tornaram inconscientes e vem produzindo os nossos resultados de vida. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconscientemente, você já está vivendo esse resultado na tua vida. Você vai buscar, você vai atrair esse resultado para você. E ela começa a arrumar culpados para justificar como é que está a própria vida. Aí se ela não consegue crescer profissionalmente, ela coloca a culpa no chefe, que não deixa o trabalho passar, coloca a culpa na empresa, que não dá oportunidade. Meu casamento tá ruim, o culpado é o traste do meu marido. Eu sou perfeita como esposa, eu cuido do meu corpo para ele, faço a comida que ele gosta, coloco uma lingerie sensual, faço o sexo sempre que ele quer. Não, o problema é ele. Não, o problema do meu casamento tá ruim é minha esposa. Eu sou perfeito como marido. Eu elogio, faço carinho, dou presente, levo para passear. E aí sai culpando, culpa Deus, o diabo, os pais, os irmãos, o chefe, o governo. Quem puder culpar, culpa. Só não percebe que a própria pessoa que está produzindo seus resultados de vida através das suas crenças. Você entendeu que as nossas crenças determinam os nossos resultados de vida? Já que as nossas crenças determinam a nossa vida, como é que eu faço para identificá-las? Entenda o seguinte, existem crenças que elas são tão profundas e inconscientes da infância que você não consegue identificá-las sem a ajuda de um profissional para isso. Sem fazer coaching, passar por psicólogo, participar de um seminário de inteligência emocional com ferramentas de coaching que vão trazer as suas crenças para o consciente e trabalhar com elas. Sem a ajuda de um profissional você não consegue fazer isso sozinho, é por isso que existem esses profissionais. Agora, existem algumas crenças que você consegue identificá-las reparando no que você fala ou pensa. O que você fala ou pensa já é resultado das suas crenças. Eu trouxe alguns exemplos para você entender. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou inteligente o bastante. Tem aquela que fala assim, eu sou burro mesmo e dá risada da própria burrice. Eu não sou talentoso o suficiente, eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo, eu não consigo falar em público, eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não sei vender. Tudo isso é crença, crença. Eu não tenho sorte na vida, ganhar dinheiro é difícil. Entenda o que eu vou te dizer. Não tem problema você achar que ganhar dinheiro ou guardar dinheiro é difícil, não tem problema você achar isso. Sabe por quê? Porque você está certo. Você está sempre certo naquilo que você acredita. Se você acredita assim, é assim que você vive, o resultado daquilo que você acredita. Eu não tenho capacidade de aprender isso, a pessoa se bloqueia para o aprendizado, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, pessoas que sistematicamente dizem isso. Apenas filhos de ricos se tornam ricos, essa era uma crença que eu tinha. Eu sou assim, ninguém vai mudar. Aí a pessoa vai e posta no Facebook, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar de mim assim, que goste. Aí você vai ver a vida do infeliz, não tem um amigo, arruma problema de relacionamento com todo mundo, acha que é bonito ser assim, e estão destruindo a si mesmas e as outras pessoas pela inflexibilidade e arrogância delas. Agora imagina o que as suas crenças estão fazendo com você. Imagina as crenças que você nem sabe que você tem, que são inconscientes, o que elas estão fazendo com você. O que acontece quando a gente muda as nossas crenças? Quando a gente muda os significados associados às sinapses neurais, isso começa a reverberar em todas as áreas da nossa vida. Que se eu colocar um sorriso na minha face, brilho nos olhos, colocar uma postura de campeão, vencedor, confiante, começar a falar de forma entusiasmada, positiva, parar de assistir porcaria de novela, que não agrega nada, que não ensina nada de valor, parar de assistir porcaria de jornal, que só mostra desgraça, só fala de crise,
Começo a assistir vídeos motivacionais, participar de palestras e treinamentos. Paro de andar com pessoas perdedoras e fracassadas, que só reclamam, não saem do lugar, não fazem nada para crescer, falam mal dos outros, falam mal de você, não tem nada para agregar na minha vida. Porque se elas tivessem algo para agregar na minha vida, elas já teriam conquistado algo para elas. Paro de andar com perdedor e fracassado e começo a andar com pessoas bem-sucedidas, que buscam crescimento, que buscam ser pessoas melhores a cada dia, que falam bem de você, que apoiam o teu sucesso. Começo a andar com essas pessoas. Tiro a música de corno e sofrimento do carro. Coloco música positiva, coloco audiolivros, coloco palestras para eu ficar ouvindo. Começo a ler livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu passo a mudar toda a minha comunicação agora. A minha fisiologia, as pessoas com quem eu ando, os programas que eu assisto. E com essa nova comunicação, eu passo a experimentar agora estados de alegria, felicidade, entusiasmo, foco, determinação. Como é que se comporta uma pessoa entusiasmada, feliz, determinada, focada? Quais são os comportamentos que ela tem? Positivos, ela faz acontecer, ela traz solução para os problemas, ela busca crescimento, ela enfrenta desafios. Por causa desses comportamentos que eu faço diariamente, eu vou desenvolvendo sinapses neurais e eu passo a acreditar que eu vou mudar a minha vida, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu vou crescer, que eu vou realizar os meus sonhos, que eu vou prosperar financeiramente, que eu vou ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas, que eu vou ter saúde, que eu vou melhorar tudo na minha vida, que eu vou fazer a diferença e deixar um legado. Como será a sua vida se a partir de agora você comunicar alegria, felicidade e entusiasmo como um estilo de vida? Como serão os seus relacionamentos, os seus resultados, as crenças que você vai ter a partir disso? E a partir de agora, presta atenção, comunicar alegria, felicidade e entusiasmo é uma decisão. Você não depende da cara do teu marido, da tua esposa, do teu chefe ou da situação do governo para ser feliz. Sabe por quê? Porque ser feliz é uma decisão. Não depende de fatores externos, são fatores internos, a forma como você se comunica, a forma como você gerencia os seus pensamentos. Porque as pessoas, elas estão sofrendo financeiramente, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no emocional, em várias áreas da vida, porque elas possuem crenças limitantes que elas nem pediram para ter. A maioria delas colocadas pelos nossos pais, que também não pediram para ter. Colocados pelos pais deles, que também não pediram para ter. Só que isso vem sendo passado de geração em geração. Fora o que as novelas, os jornais e a média das pessoas colocam de crenças limitantes na gente. E o que é pior, as pessoas nem sabem disso. If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. Você pode mais. Mas porque você é bom, porque você é capaz, porque você é extraordinário. E não importa onde você esteja hoje, o nível que você esteja vivendo, o fato é que você pode mais. Não importa o tamanho do seu projeto, se já está gigante. E a pergunta é, você quer mais? Eu não estou dizendo pode mais, apenas de ter mais. Mas eu estou dizendo de ser mais, de se sentir mais feliz, de se sentir mais realizado, de saber que a vida, ela pode ter muito mais significado, que você pode se sentir mais realizado, que você pode se sentir mais vivo como você talvez nunca tenha se sentido ainda. É possível isso. E esse deveria ter sido o foco da educação que nós recebemos na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, de não apenas formar pessoas capacitadas para trabalhar. Quem eu quero ser? Quem eu estou sendo para a sociedade? Todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer mais dinheiro. Todo mundo quer mais felicidade. Todo mundo quer viajar mais ou ter um carro melhor, uma casa melhor. Só que você vai receber, você vai ser retribuído nessa vida exatamente de acordo com aquilo que você é capaz de dar. E você só dá aquilo que você tem. Portanto, desenvolver-se pode ser a maior chave para você chegar a um próximo nível da sua vida. Porque, infelizmente, gente, numa cultura onde a frase lema do brasileiro é se melhorar, estraga. Talvez muitos de vocês, eu nem sei, será que vocês estão pensando em melhorias? Porque tem pessoas que baixam as suas expectativas e diminuem muito a sua capacidade de sonhar, de melhorar, exatamente por causa dessa cultura. Não, eu só quero comprar uma casinha, ou eu só quero trocar de carro, tá bom. Se eu conseguir ter um dinheirinho para pagar a faculdade dos meus filhos, já tá bom. Não, se eu conseguir passar naquele concurso, tá bom. Será mesmo que com tantas capacidades, tão complexas como nós somos, seres humanos, será que Deus nos fez para ter como alvo de vida só a nossa própria sobrevivência? Mas por que algumas pessoas conseguem atingir níveis excepcionais? Será que essas pessoas nasceram com algum diferencial anormal? O que a gente chama de dom? Será que elas nasceram? Essas pessoas, elas que chegam no topo, em algum nível, ou que realizam algo grandioso nessa terra, são pessoas que realmente, sim, elas têm algo anormal. Elas têm, sim, um dom especial.
Só que o que eu entendi é que todo mundo tem. Você também tem. Você também tem algo para entregar que não é comum, não é genérico. Você não é todo mundo. Que não é simplesmente algo que qualquer um pode entregar. Você é único. Você tem peculiaridades que o torna você, diferente dessa pessoa que está do seu lado. Só que a questão é, você já identificou o que quer? Você já sabe o que quer? Esse ponto, essa característica sua? Porque quando a gente não identifica, fica muito complexo. Então a gente não consegue avançar. E aí desejamos muito pouco. Desejamos menos do que poderíamos desejar. A gente deixa de desejar algumas coisas que quando éramos crianças ou adolescentes, né? Ai, quando eu crescer, eu vou fazer, meu sonho é esse. Mas aí a gente, de alguma maneira, não aprende essas estratégias que podem impelir mais resultado. Entender realmente quem é você, do que você realmente é capaz. A sua mente, hoje, ela tem uma configuração, um padrão, um modelo, uma estrutura que você desenvolveu. E que essa estrutura ela está gerando os tipos de comportamentos que você tem. Tudo que você faz, amigos. Todo comportamento que você tem, antes, previamente, há a existência de um pensamento. A pergunta é, que tipo de pensamentos são esses? Qual que é a qualidade desses pensamentos? O quanto você controla esses pensamentos? O quanto você escolhe esses pensamentos? Essa é uma boa pergunta. De quem são esses pensamentos? Quando você escolheu aquela faculdade, quem escolheu? Foi você mesmo? Ou foi o seu pai dizendo para você escolher uma faculdade com um maior nível de empregabilidade? Aquilo que você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre riqueza, será que esses pensamentos são os melhores tipos de pensamento mesmo que você pode ter? Será que dá para pensar de uma forma melhor? Mas por que a gente sabe que dá para pensar de uma forma melhor, mas ainda assim a gente às vezes não consegue pensar diferente? E aí sabe o que a gente diz? Ah, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Então, tudo que eu e você faz é com base naquilo que a gente previamente já pensa. E eu quero dizer para vocês que existem 2 grupos de pessoas na sociedade, no mundo. Eu vou chamar o primeiro de realizadores. Realizadores são as pessoas que fazem algo, que empreendem suas vidas, que melhoram suas vidas. São as pessoas que não cresceram apenas até os seus 25 anos, mais ou menos, e ali estão mais preocupadas agora em trabalhar, cuidar da beleza, comprar algumas roupas, fazer 1 ou 2 viagens por ano e esperar a morte chegar. Os psicólogos antigos, eles identificavam que as necessidades básicas de um ser humano era a segurança, né? Alimentação e etc. Só que os psicólogos hoje que cunharam a psicologia positiva, que é uma nova corrente da psicologia, eles identificaram que existem outras coisas que nos tornam mais plenos e felizes. Que ele chama aquilo que faz sentido na vida humana. E uma das coisas que traz sentido à sua vida e à minha vida é o crescimento, é o progresso, é a mudança, a melhoria. E se tratando de pessoas como vocês, que vocês estão aqui buscando nutrir a mente de vocês com algo que vai fazer uma diferença. Porque vocês não são o segundo grupo de pessoas que são os médios, para não dizer outro nome. Que são as pessoas que vivem na média. E que de fato vão viver na média em muitas coisas. Vão ter um relacionamento com seus filhos médio, vão ter uma vida profissional média, vão ter uma vida média. Nós, seres humanos, nós geramos uma crise. Sabe por quê? Porque esse primeiro grupo de pessoas difere, sabe o quê, do segundo? Que o primeiro são pessoas conscientes. E o outro são pessoas inconscientes. Pessoas inconscientes, que são a média, elas não questionam as coisas. Elas não perguntam aquilo que deveria perguntar. Elas não fazem perguntas certas. Elas, diante de um problema, elas falam, meu Deus do céu, puxa vida, por que foi acontecer esse problema comigo, poxa? São inconscientes. Essa não é a pergunta. A pergunta é, como que eu posso fazer disso uma oportunidade? Se você melhorar, as coisas vão melhorar. As coisas não acontecem, nós fazemos as coisas acontecer, gente. Então, quando você se torna uma pessoa mais consciente da sua vida, da sua maneira de pensar, gente, quantas vezes a gente passa, se a gente não parar para pensar e ser consciente, passa 1 ano, 2, 5, e quando vivemos 1 ano, 5 vezes, porque não refletimos, porque ficamos no piloto automático. Porque não somos treinados a questionar, a se perguntar, a se interiorizar. Na sua rotina
Que hábitos que você tem que desenvolve a sua inteligência, tanto intelectual como emocional? Que tipo de livros você lê? Ou melhor, você lê? Que tipo de programas você assiste de TV? Qual que é a qualidade da maneira como você se alimenta, intelectualmente falando? O quanto você se sente pleno, feliz com o seu trabalho? O quanto você não apenas se sente realizado, feliz, mas como é que estão os resultados profissionais? Você está tendo avanço? Você está construindo a sua carreira ou o seu negócio? A sua ascensão no seu trabalho? As pessoas te dão feedback, poxa, muito bom o seu trabalho, parabéns, você está indo muito bem. As pessoas identificam o que você faz, sobra dinheiro para você, você consegue doar um pouco do seu dinheiro? Você consegue ter lazer com o seu dinheiro? Como é que é a sua vida? Ou melhor, você ganha o quanto você acredita que merece ganhar? Será que você ganha o que você merece? Na verdade, você ganha o quanto você merece, a partir daquilo que você está fazendo. Ah, mas eu acho que eu mereço mais. Ótimo, então esse é o primeiro ponto. Eu me sinto merecedor demais. A pergunta é agora, o que eu quero fazer para ter mais? Família, como é que é a sua vida familiar? Família, você se relaciona com as pessoas que você ama? Com seus familiares? Você os vê, você apoia eles, eles te apoiam, existe companheirismo? Como é que é essa relação? Como é que é essa relação você com seus filhos, com seu cônjuge também? Vida social. Ah, você sabia que você tem uma vida social? Sabia que a sua vida não se resume só a trabalho, casa, trabalho ou igreja? Talvez isso não seja muito importante para você. Mas o fato é que quando a gente tem um relacionamento social, gente, e em especial com pessoas diferentes de nós, e nós temos a capacidade de respeitar as diferenças, e mesmo que você tenha uma religião e eu tenha outra, muito diferente, eu consigo me relacionar com você, mesmo que você tenha uma origem diferente, eu uma origem diferente, eu consigo me relacionar com você e até entender por que você é como é. E isso me torna talvez mais humano. E menos preconceituoso. Menos julgador. Hobbies e diversão. Será que você tira momentos para se divertir? Você tem hobby? Uma diversão? Uma coisa que você gosta de fazer? Ler alguma coisa? Praticar algum esporte? Se você não se estima, cara, não se dá um presente desse, quem vai te estimar? Plenitude e felicidade, se sentir pleno, quanto você é feliz. Feliz, alegre, motivado. Mas a minha conta não está do jeito que eu quero. Então como é que eu posso ficar feliz? Mas eu ainda não fiz aquela viagem que eu quero. A minha empresa ainda não está faturando as 8 vezes mais que eu quero. E sabe de uma coisa? Sabe o que um pesquisador em Harvard descobriu? Que as pessoas que são mais felizes, elas não são felizes porque têm sucesso. Elas têm mais sucesso porque eram mais felizes. Então o desafio é você ser feliz, muito feliz. E não estou dizendo feliz de você sair por isso rindo. Não, mas você está positivo, está bem. Mesmo que as coisas fora de você não estejam tão bem quanto você gostaria que estivesse. Porque quando você está bem, quando você comunica felicidade, o seu cérebro, ele produz química boa e você consegue acessar os centros de aprendizado do seu cérebro. Você consegue acessar as suas faculdades mentais de uma maneira muito mais rápida, muito melhor. Quem é mais feliz, gente, tem mais sucesso. Você precisa agora de um objetivo. Se no domingo à noite, acabando Fantástico, você sente aquela sensação de que amanhã vai começar a luta, se você não desperta o seu despertador, se é o seu despertador que está despertando, se o seu despertador está despertando na maioria dos seus dias, é porque talvez você não tenha uma visão irresistível de futuro, uma visão de melhoria, uma visão de crescimento para você, uma visão de contribuição para outras pessoas e uma visão de recompensa para você. Você não vai chegar na visão de futuro que você quer, essa sua vida aí, que tá legal hoje, eu imagino, mas essa vida que você quer muito melhor, ela não existirá enquanto você continuar sendo a mesma pessoa. Se você tiver as mesmas convicções que você tem hoje, se você tiver os mesmos valores, os mesmos hábitos, se você tiver a mesma estrutura psicoemocional agora em você, adivinha, você pode até chegar perto, mas você não vai conquistar isso de uma maneira natural, tranquila, e mais importante do que chegar é o quê? Se manter. Não adianta chegar de qualquer jeito. Adianta se tornar uma grande pessoa em algum aspecto e perder a sua família, sua saúde, seus valores, a ética, a honestidade, sua integridade, vale a pena? Então se trata de uma melhoria sistêmica. Só que você precisa, primeiro, definir um objetivo, definir uma visão para você. A mente é uma arma poderosa. Ela pode nos escravizar ou nos fortalecer. Ela pode nos mergulhar nas profundezas da miséria ou nos levar às alturas do êxtase. Aprenda a usar o poder da mente
com sabedoria. Três segredos para expandir a sua mente. A vida apresenta muitas dificuldades, muitas possibilidades, oportunidades. A vida pode ser bela, pode ser difícil. E todos nós que passamos pela vida enfrentamos todo tipo de situações e dificuldades. Tem pessoas que passam pela vida e crescem, porque tem uma mente aberta, uma mente que aprende com as circunstâncias adversas. E outros são tão marcados pelas dificuldades, pelas dores que a vida impôs ao longo da sua história, que são pessoas que passam a vida inteira sofrendo, acreditando que a vida é ruim, que a vida é amarga e que tudo é exatamente desse jeito. A diferença entre as pessoas tem a ver com a mentalidade delas, com a mente que eles têm. Pessoas que ampliam a sua mente, que crescem, que aprendem com as circunstâncias e se valem das oportunidades para crescer, são pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. E eu espero demais que você seja uma pessoa que faça a diferença. A primeira lição, gente, é: aprenda continuamente. Que nós constantemente devemos estudar, devemos aprender, devemos estar o tempo inteiro desenvolvendo a nossa vida. Pessoas com uma mente ampla, gente, são ávidas para evoluir. Elas não acham que elas alcançaram o conhecimento de que elas precisam. Elas estão sempre querendo ir além. Não se contenta. Aliás, eu quero dizer que isso faz muito bem para o teu cérebro. O teu cérebro, como qualquer outro órgão do seu corpo, quando ele não é usado, ele tende a adoecer. Pessoas que param de ter atividades intelectuais têm maior probabilidade de adquirir Alzheimer. O aprendizado, ele amplia as nossas conexões neurais. O nosso cérebro é plástico. Agora, eu não estou falando só do ponto de vista da saúde. Talvez você já tenha uma profissão, ou você domine um talento, uma habilidade que você acha que alcançou já o nível suficiente. Mas nunca é o suficiente. Sempre tem algo novo para aprender. Eu quero sempre aprender algo novo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Por quê? Porque quem aprende se desenvolve ampliamente e se torna uma pessoa mais relevante. Pessoas com uma mente ampla são aprendizes o tempo inteiro. O tempo inteiro eu posso estar aprendendo alguma coisa. Então eu quero dizer para você que na tua área profissional, não se considere um expert. Seja alguém que queira aprender sempre. Porque quando você amplia a sua mente, você adquire novos patamares. Sabe qual é o erro de muita gente que não prospera? Não estão abertos para aprender. Não são humildes para admitir que tem algo na vida que precisam melhorar. Então gaste tempo. Em primeiro lugar, analisando qual é a área da sua vida que você precisa melhorar. Qual é a área na sua vida que você precisa estudar. Depois que você decidiu qual que é aquela área, faça, dê o primeiro passo. Procure mentores, procure pessoas que possam agregar valor à tua vida, ao teu conhecimento. A mente sempre pode ampliar. A gente pode crescer através da leitura, na vida espiritual, lendo a Bíblia, lendo livros, estudando cada vez mais, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais a sua mente fica preparada para a vida. Dizem que inteligência é a capacidade que o indivíduo tem para resolver problemas inéditos. Então a minha dica para você
Aprenda, estude todo dia, aproveite o seu tempo para que a sua mente tenha um repertório ao longo da vida que te dê condições de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Então, a segunda lição que a gente precisa aprender para ter uma mente ampla é ouvir com intencionalidade. Ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Quando eu digo ouvir com intencionalidade, eu estou dizendo ouvir prestando atenção. Por quê? Porque ouvir todo mundo ouve. Ouvir com intencionalidade é dar atenção àquilo que se faz. E que por mais que você saiba, você tem que estar ouvindo com intencionalidade. Porque quando você ouve com foco, com intenção, você aprende. Se você não ouvir com vontade, com foco, você não vai aprender. Mas quando você ouve com intencionalidade, você vai aprender. Então isso significa que isso é um ato de humildade. Existem pessoas herméticas, pessoas fechadas, pessoas que, eu sempre fiz assim, então vai continuar assim. São pessoas que não se abrem para a vida, não se transformam, não desenvolvem, não progridem. Por quê? Porque são fechadas para aprender. Até mesmo o indivíduo instruído pode crescer em habilidade. Ninguém precisa ficar a vida inteira incorrendo no mesmo erro. Por mais velho que você seja, você pode aprender. Então, uma excelente maneira de você ampliar a sua experiência de vida é ouvir as pessoas que têm expertise, que têm experiência numa área, que têm história naquela área de interesse que você quer aprender. Então, ouça com intencionalidade, porque ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde para saber que não sabe tudo, e se não sabe tudo, tem que aprender. Eu sempre digo, que pessoas que tomam decisões sem ouvir pessoas mais sábias quebram a cara. Se você quer abrir um negócio, procure um empresário para que ele te fale sobre aquela área. Se você está com um problema espiritual no teu relacionamento matrimonial, procure um conselheiro. É muito importante ouvir alguém que já tem experiência. Corta caminho, mentores cortam caminhos para você. Procure alguém que já viveu, que já tem aquela experiência e pergunte a ele quais são os percalços, quais são as dificuldades e como eu posso tornar o meu sonho em realidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma competitividade enorme em todas as áreas da tua vida profissional, em todas as áreas. Aqueles que conhecem mais saem na frente. Mas o conhecimento não vem por osmose, ele é buscado. Então, o ouvir tem que ser intencional, porque você pode aprender com qualquer um, até com as pessoas mais simples. Você pode aprender. Porque às vezes a sabedoria não está com os doutores, mas está com as pessoas simples. Então, Deus quer que você se torne um ouvinte intencional. No nível espiritual, procure aprender com os gigantes. No nível intelectual, leia muito, tenha mentores que te inspirem. Não se contente com o seu nível. No nível relacional, ouça o que o outro tem para dizer intencionalmente, procurando sempre compreender o coração. O sábio é aquele que não conhece simplesmente todas as coisas. É aquele que está todo o tempo aberto para aprender. E no relacionamento com as pessoas, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, esteja pronto para negociar, esteja pronto para ceder. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter amigos para a vida inteira. Mas pessoas que não estão prontas para abrir, para mudar, para transigir, são pessoas que perdem pessoas preciosas na sua vida. A
Terceira lição, queridos, e a mais importante delas, é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é muito importante, mas no teu coração, para que a tua mente esteja aberta, para que a palavra de Deus possa transformar a tua maneira de entender a vida. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se você começa pelo caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Começar bem, temendo a Deus, é o princípio de uma vida de vitória, de sabedoria, de alegria, de ajuntamento, de prosperidade, em todos os níveis, espiritual, relacional, profissional. Agora, na vida das pessoas, muita gente começa pelo caminho errado e nunca pega o retorno. Porque se você continuar no caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Que qualquer que seja o caminho da tua vida, pode ser no teu casamento, pode ser na tua profissão, pode ser no teu relacionamento com os seus filhos, se você não começar temendo ao Senhor em tudo que você fizer, o final desse caminho é morte. Por isso que a Bíblia está dizendo que os loucos desprezam esse ensino. E tem gente que pensa que vai continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Isso quem falou foi Einstein. Isso é um aforismo, isso é um provérbio. É impossível você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, o princípio da sabedoria é você começar temendo a Deus. Em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Quando a tua mentalidade vai por um lado e Deus diz que é para o outro lado, engole o orgulho e toma o caminho certo. Engole o orgulho e pega o retorno. Porque se não pegar o retorno, não vai chegar no caminho certo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Prioridades corretas. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter muitas decepções. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pensa que pode colocar Deus em primeiro lugar na salvação. Quem te disse? Quem te disse que você, na tua vida profissional, Deus está em segundo lugar? Ou em terceiro, ou talvez em lugar algum? Quem te disse que na tua vida matrimonial você pode lidar do jeito que você quer? Como alguém pode ser feliz e ter todo o dinheiro do mundo e ter a família com os filhos desviados nas drogas, na prostituição? Não, ninguém é feliz desse jeito. O princípio é esse: ou Deus é prioridade na tua vida, ou você vai ter fracasso em alguma área. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O valor da vida não reside no número de dias, mas no uso que nós fazemos deles. Um homem pode viver muito e ainda assim viver pouco. A verdade é que você pode viver do jeito que você quiser, mas você a viverá só uma vez. Todos nós temos defeitos, somos humanos, somos pecadores. Mas uma coisa Deus quer que você entenda: para que você seja abençoado, você tem que dar o primeiro lugar para Ele de verdade. Se Deus não for o primeiro na tua vida, as coisas vão dar errado, meu irmão. É que aquilo que você ama, aquilo que está em primeiro lugar no teu coração, é aquilo que te atrai. Existem muitas pessoas que são atraídas pelo dinheiro e vivem para o dinheiro, e o dinheiro, ao invés de ser um instrumento, é um fim, e aí escraviza. E há tantas pessoas cheias de dinheiro, mas que a família é destruída, a vida não é completa, não é plena. Mas pessoas com mentes amplas são pessoas ávidas por aprender, são aprendizes de uma vida inteira. Que pessoas com mentes expandidas precisam ter entendimento das realidades eternas, de que adiante ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma mente expandida precisa necessariamente
de obedecer esses 3 princípios. Aprender continuamente, ouvir intencionalmente e colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.